Então, primeiramente, o que você vai precisar para praticar aeromodelismo em relação à eletrônica, você vai precisar de um rádio. Esse é um rádio modelo FlySky de 6 canais. Esse é o modelo digital. Os modelos digitais eles têm umas vantagens, que você tem uma tela onde você pode salvar os aeromodelos, as configurações do aeromodelo. Não sei se você consegue visualizar aí. Aparece aqui o nome do aeromodelo. Você personaliza isso de acordo com o nome do aeromodelo que você quer, que você tem. E essas configurações ficam salvas. Então, sempre que se você tem vários aeromodelos, sempre que você for voar com eles, basta selecionar ele e as configurações dos comandos desse avião são carregadas automaticamente. Esses rádios aqui, eles têm uma memória interna. No caso desse modelo, ele tem uma memória interna de 20 posições. Então você poderia ter 20 aeromodelos, né? Ou barco, helicóptero, avião. E aí você tem os 6 canais para você controlar esses comandos desse aeromodelo. No caso desse rádio aqui, ele tem 6 canais, mas para você voar mesmo, você precisa basicamente de 3 canais. Então, normalmente os rádios para aeromodelismo, eles vêm de 4 canais acima, né? De 4 canais até 12 canais, se eu não me engano. Esse modelo aqui é um FlySky FS T6, ele custa em torno aí de 250 a 300 reais. E tenho também esse modelo aqui, ó, que é um rádio também para aeromodelismo, mas esse aqui é um modelo analógico, ele não tem a telinha digital, funciona igualzinho àquele, as mesmas funções. A diferença é que tudo que você for configurar para um aeromodelo, você tem que configurar manualmente. Então, digamos que eu tenha um avião, um Tucano e um Cessna. Então, cada um tem uma configuração de voo diferente. Então, se eu fosse voar com o Cessna, eu ia ter que configurar os comandos, trimar os comandos todos e voar. Na próxima vez, se eu fosse voar o Tucano, eu teria que voltar e configurar novamente, trimar ele todo e aí sim fazer o voo. A diferença desse rádio com aquele lá é que nesse modelo aqui, ele é analógico, ele não tem uma função, por exemplo, flaperon, que seria para jatos, por exemplo. Os aviões no estilo jato, eles só têm 2 comandos, 2 servos para fazer os comandos de subir, descer e virar. Já aquele outro rádio ele já tem essa função e é só isso que, basicamente é só isso que difere um do outro na prática do voo. Esse rádio aqui é o modelo mais barato que tem no mercado, é um rádio da Hobby King, esse aqui é o HK-T4A Ver2. E esse rádio aqui, ele vem, na verdade todo rádio vem com um receptor. No caso aqui eu tenho o receptor específico desse rádio, já veio com ele, embora esse receptor seja compatível com aquele outro rádio também. Então a maioria dos receptores mais comuns do mercado aí, eles são compatíveis entre outros rádios, né, com outros rádios. Normalmente eu compro esse receptor da HK, porque apesar dele ele é bem baratinho, né, por em torno de 40 reais, e ele é compatível com os 2 rádios que eu tenho, então é mais vantajoso. Obviamente existem outros rádios, outras marcas mais caras, e aí o receptor tem outras funções, e por isso não é compatível com outros rádios do mercado. Mas no meu caso são aeromodelos simples, básicos, não há necessidade de um investimento tão grande. Esse rádio aqui, ó, ele custa em torno aí de 100 reais, então é um rádio bem barato. Vem com um receptorzinho e o receptor dele é compatível com outros rádios mais em conta no mercado, os rádios mais populares. Depois do rádio e do receptor, aí você precisaria também do motor. Então aqui eu tenho um exemplo aqui de um motor. Esse motor aqui vem numa caixinha dessa forma aqui. Então esse aqui é um motor A2212/10T de 1400 kV. Esse é um motor para modelos já um pouquinho mais rápido, né? Um Tucano por aí, uma asa de combate e tal.
O motor, normalmente, ele vem assim, ó, de fábrica, ele vem só os fios aqui, não tem nenhuma solda nas pontas dos fios, e aí vem com spinner. Se você está iniciando, o ideal é você comprar um motor por volta de 1000 a 1200 kV, porque é um motor mais devagar, para um voo mais lento. E aí, para quem está iniciando, é ideal que o voo seja lento mesmo. Então, esse aqui não seria um motor ideal para um iniciante. E aí, o motor vem também com spinner. O spinner seria a ponta que vem aqui no eixo do motor. Esse aqui é um spinner de metal. Esse é um spinner padrão. E você coloca a hélice aqui. No caso dele, você vai colocar a hélice aqui. E vai parafusar. Aí parafusou, a hélice fica presa aqui. Porém, a gente tem também esse tipo de spinner aqui, ó. Que na verdade a gente não chama de spinner. Esse daqui, ó. Esse daqui a gente chama de prop save ou salva-hélice. Apesar que esse daqui não é compatível com esse motor, mas a função dele é a seguinte: quando você está voando, principalmente aeromodelo que não tem trem de pouso, não tem rodinha, quando está voando, você vai pousar, imagine que minha mão é a barriga do aeromodelo. O motor está aqui na ponta do avião. Quando você vai pousar, aí a barriga vai tocar o chão, e aí, consequentemente, a hélice também vai tocar o chão. E quando ela tocar o chão, ela vai quebrar, ela vai bater ali e vai quebrar, porque o aeromodelo vai segurar aqui e a hélice vai envergar para trás, quebrar. Ou ela quebra ou ela amassa. E ela amassando ou quebrando já não dá para voar mais. Então, o salva-hélice ele tem uma função de evitar essa quebra. Esse salva-hélice não serve nesse motor, mas você coloca ele na ponta aqui do motor, parafusa os dois lados, e a hélice vem por cima. E a hélice vem aqui, e a gente passa uma gominha de um lado para o outro para prender a hélice aqui. A hélice fica presa por uma goma. Então, quando bate no chão, quando isso daqui bate no chão, não sei se eu vou conseguir demonstrar isso, mas quando a hélice bater no chão, o que vai acontecer? O avião vem aqui, vai pousar, vai bater a hélice no chão. Como é uma goma que está segurando, ela vai fazer isso daqui, ó. A goma vai esticar e vai permitir que a hélice saia e volte para o lugar. E ela vai deitar dessa forma aqui. O motor vai permanecer aqui. E a hélice vai deitar. Quando ela deita, ela evita de quebrar. Então, por isso o nome de salva-hélice. Se você for comprar um motor, o ideal é que você compre um motor com salva-hélice. Evite motores que vêm com esse tipo de spinner. E quando você for comprar também o spinner, verifique sempre a largura do eixo do motor. Porque o eixo tem que ser compatível. Tem que encaixar aqui e tem que prender. No caso, esse próprio save aqui é para outro motor, então ele não serve nesse. E se você tivesse comprado incorretamente, você não iria poder voar até conseguir um próprio save que funcionasse, servisse para ele. Então, aí o motor vem também com um montante. No caso desse motor aqui, o montante dele é assim. Aí você vai parafusar aqui. Tem 4 furinhos no motor, 4 furinhos aqui. E você vai parafusar aqui. E depois aí você vem e parafusa isso na madeira, num pedacinho de madeira que a gente chama de parede de fogo. Você vai parafusar isso e depois vai colar no aeromodelo. Basicamente o avião, o motor é assim. Em relação ao motor, ainda tem uma característica que é em relação aos fios. Os fios desse motor aqui, por exemplo, os motores mais baratos, o fio é um fio mais rígido, então ele tem uma facilidade muito grande de quebrar. Então, como ele não vem soldado, se você não sabe trabalhar com solda, ou simplesmente você quer evitar o trabalho, já compre motores que já vêm com os conectores soldados, tá? E esse motor que vem com o fio mais sólido, mais rígido, é bom sempre você colocar ele no lugar, parafusa lá no aeromodelo e não mexe mais nos fios. Evita de mexer nos fios porque ele vai quebrar e aí uma hora você vai ter que fazer um remendo no fio, ou dependendo do local onde você estiver, você não vai conseguir voar porque não consegue fazer uma emenda no fio. Então,
Nesses casos que soldou, conecta no ESC e deixa quieto, não mexe mais. Além do motor, temos também o ESC. Temos o ESC. Embora o motor, alguns motores venham assim com fios assim, positivo, vermelho positivo, preto negativo e um amarelo, que também é um positivo, embora eles tenham as cores definidas, não quer dizer necessariamente que esses sejam os fios positivo e negativo, tá? Pode ser invertido aqui de qualquer lado aqui, tanto faz, ele vai conseguir funcionar normalmente. É um motor trifásico. Já o ESC, que é isso daqui, a responsabilidade dele é de controlar, digamos assim, a grosso modo, de controlar a quantidade de aceleração que o motor vai desempenhar. Então ele vai receber o comando aqui do receptor, e aí ele vai receber esse comando e vai entender que é para acelerar, sei lá, 30%. E ele vai passar uma corrente elétrica de 30% do que o motor consegue desempenhar, e ele vai gerar mais ou menos. Esse ESC aqui ele é de 30 amperes, que é recomendado para esse motor de 1400 kV. Então aqui ó, no nosso ESC eu tenho o fio positivo e o fio negativo. Esses fios aqui vão ligados diretamente na bateria. Então tem o lado certo, o lado correto de ligar lá, a forma correta. Já do outro lado, nesse caso aqui, eu tenho 3 fios que são todos da mesma cor. Então tanto faz onde é o positivo ou o negativo aqui, isso não interessa. Então ele também vai vir de fábrica, ele vem assim, sem soldas, mas ideal você comprar ele já com os conectores todos prontos aqui, tá? Eu tenho um outro modelo ali, daqui a pouco eu mostro. E aí o que acontece? Quando você conectar aqui, então são 3 fios, então não tem como confundir. Os 3 fios do motor vão nos 3 fios do ESC. Já do outro lado, onde tem só 2 fios, isso vai na bateria. E o único fio que sobra aqui vai para o receptor. E o receptor, o ESC vai no receptor no canal 3. Sempre você vai ligar o fio negativo, o preto no meu caso, você vai ligar para o lado de fora do seu receptor. Então conectou no canal 3, está funcionando. O canal 3 tem uma característica interessante, ele é para o acelerador. E aí o nosso ESC ele vai funcionar da seguinte forma, ele vai receber o comando por esse fio e também vai receber o nível de aceleração, e também vai enviar a carga elétrica para o receptor, e é ele que vai ligar o receptor. Então o receptor não vai ligado na bateria, o canal 3 que alimenta ele. Então o ESC devolve uma carga elétrica aqui, por isso tem 3 fios, devolve uma carga elétrica para o receptor. Do outro lado aqui, nos 3 fios, você vai conectar cada um num fio do motor. De acordo com o que você ligar aqui, o motor vai girar no sentido horário. Se você inverter os fios aqui, ó, os fios laterais, digamos que eu liguei o preto aqui e o negativo aqui, o vermelho ali. Se eu inverter por o contrário, o vermelho lá, assim, se eu inverter o contrário, o motor estava girando no sentido horário, passa a girar no sentido anti-horário. Por isso é importante que você teste o motor com o ESC antes de colocar ele no seu aeromodelo, para evitar que você tenha que remover isso daí depois. Então agora eu ligo isso daqui no nosso receptor e aqui eu ligo no nosso motor. Depois disso a gente tem também outro componente eletrônico que é o servo. Esse caso aqui é um servo motor de 9 gramas, tá? 9 gramas seria a identificação dele, o tamanho dele, ele pesa 9 gramas. E esse aqui, nesse caso desse daqui, ele é um servo com fio de 30 centímetros, o comprimento do fio tem 30 centímetros. Normalmente ele vem com fio de 15, é mais ou menos esse tamanho. E o servo sempre vai vir com um conector JR. A função do servo é de executar os comandos para o aeromodelo. Então, ele, ao contrário do motor padrão, todo motor costuma girar, né? O motor gira 380 graus e infinito. Já o servo não, o servo ele só gira uma parte. O mais inclinado aqui, ó, ele só gira isso aqui, não vai mais do que isso. Esse motor aqui não consegue fazer força, já o servo ele faz força. Esse servo aqui ele é de 9 gramas, se eu não me engano ele
suporta, acho que 1,3 kg. Então esse bracinho dele consegue puxar 1,3 kg, puxar e empurrar 1,3 kg. É um motorzinho bem forte, apesar de pequenininho, ele consegue desempenhar uma ação motora muito grande. Esse servo você escolhe onde você vai conectar ele, mas aí no caso você nunca vai conectar ele no canal 3. Você vai conectar, ele vai funcionar também no canal 3, mas você vai conectar ele nos outros canais. Para dar comando de leme, comando de cauda, comando de aileron, flaperon e sei lá. Se você tiver um sistema de iluminação, controlar o sistema de iluminação ou uma câmera, por exemplo. Então, a mesma coisa, o canal você vai ligar e sempre vai ligar no rádio, no receptor, e sempre o negativo para fora. No caso dos servos, normalmente, ele não vem com fio preto, ele vem com fio vermelho, que é o positivo, e um fio marrom, que é o negativo, tá? Então, o marrom sempre vai para fora, no caso do servo. A nossa ligação, a nossa conexão aqui, iria ficar dessa forma. Canal 1 no receptor, e canal 3 sempre o nosso ESC. Estou ligando errado aqui. Sempre que você for desconectar, uma vez conectado, na hora de desconectar, não puxe pelo fio. Não puxe pelo fio, você vai arrebentar o fio. Sempre segura o conector e vai puxando ele com movimentos assim, para frente e para trás, até ele soltar. Ele fica bem preso, justamente para evitar que durante o voo ele se desconecte. E aí, depois de tudo isso, o básico mesmo para você fazer o seu voo seriam o servo, normalmente 2 servos, o seu ESC, o seu motor, o seu receptor e a bateria. Nesse caso aqui, uma bateria de 1000 mAh, 3S, que é compatível com esse ESC, que também é 3S. Então a conexão ficaria dessa forma. Esse lado aqui do ESC vai na bateria. Observe que a bateria também tem um fio positivo e negativo. Então a ligação seria mais ou menos essa daqui, positivo com positivo, negativo com negativo. Embora falta o conector aqui, então quando você for comprar o ESC, sempre compre ele já com o conector. A bateria vem com 2 cabos diferentes. Esse cabo seria o positivo e negativo para você utilizar a carga da bateria e para recarregar. E esse outro cabo aqui, ele tem 4 fios. Esse seria o cabo de balanceamento da bateria. Ele serve para quando você for carregar, você vai conectar 2 fios na hora de carregar. E esse daqui, que é o fio que vai receber a carga, e esse aqui que vai fazer a verificação da carga da bateria. Então, na hora de fazer a recarga da bateria, você tem que conectar os dois e ele vai verificar quanto de carga tem em cada célula da bateria até ela ficar carregada. Durante o voo, você também tem um alarme para verificar a carga da bateria. Esse alarme, ele também tem um medidor. Vou conectar ele aqui. Ele tem um medidor que informa qual a carga da bateria por célula. Então, nesse caso aqui, ele vai mostrar, essa bateria tem, todas as células têm 12,2 volts, e na célula 1, 4,13, na célula 2, 4,8, e na célula 3, 4,8. Então, a bateria toda está com 12,2 volts. Então, a hora que chegar num certo momento aqui, eu configurei para 3,20 volts. Quando chegar nessa carga, ele vai disparar um alarme para indicar que está na hora de descer o avião de volta para pouso, para evitar que a sua bateria descarregue toda e seu modelo caia. Então, esse aqui também é um equipamento que te ajuda na hora que você está voando para evitar de você ter uma queda do seu aeromodelo ou perder a bateria. As baterias de lipo, como essa daqui, elas têm uma característica bem sensível. Se você descarregar ela, além da capacidade dela, se eu não me engano, é abaixo de 3,10 volts por célula. Se você descarregar, 2,80 por célula, ela vai inchar, dá uma reação química nela, ela enche de gases e aí ela não segura mais carga. Aí você pode recarregar ela, mas ela não vai pegar mais carga. Pode até pegar, mas ela não consegue mais segurar a carga. Ela recarrega, mas alguns minutos depois ela descarrega sozinha. E aí você perde a bateria.
Uma bateria dessa aqui custa aí em torno de, sei lá, R$80, R$60, uma bateria de 1000 mAh. E eu tenho esse alarme que custa aí em torno de, sei lá, R$20, não me lembro. Um servo, cada servo custa em torno de R$15, 15 a R$18, servo de 9 gramas. E você precisa de pelo menos 2, tá? Um aeromodelo para iniciante tem que ter pelo menos 2 servos desse aqui. O ESC de 30 amperes custa também em torno de R$35, R$40. Um motor de 1000 a 1200 kV custa em torno de R$80 com o montante. E o rádio, a gente já tinha falado, o rádio e o receptor juntos, você vai comprar ele o mais baratinho por cerca de R$100 a R$130. Então, basicamente, é isso daqui que você precisa para fazer um voo. Uma bateria, quanto mais leve a bateria, menor a capacidade dela, quanto mais leve e menor a capacidade, mais tempo de voo ela vai desempenhar. Então é importante que o seu aeromodelo e o seu conjunto eletrônico também sejam bem leves. Normalmente, esses componentes aqui todos, com exceção que a gente precisaria de pelo menos mais um servo desse daqui, isso daqui tudo junto vai pesar em mais ou menos 350 gramas, 300 gramas por aí. Então o seu aeromodelo pronto para voo não pode ter mais do que 450 gramas. O aeromodelo todo prontinho com a asa, a fuselagem dele, a eletrônica, as rodinhas todas, não pode pesar mais do que 450 gramas. Uma bateria dessa aqui, num aeromodelo pesando 400 gramas total, vai voar em torno de uns 15 a 20 minutos. Então, imagine você que se você for brincar bastante, for se divertir muito, você vai precisar pelo menos umas 3 baterias dessa. Daqui dá para você ter uma ideia de quanto custaria para poder manter esse hobby. Então, para poder demonstrar isso aqui funcionando, conectado, eu vou pegar aqui, com exceção, eu não vou usar o receptor para teste, eu vou usar esse outro equipamentinho aqui, que serve exatamente para fazer testes, que chama-se Servo Tester, e ele tem 3 funções, que é a função manual, aí você dá o comando aqui, de quanto é para executar a tarefa de movimentar, a função neutra, que vai deixar o servo na metade do percurso de movimento, e a função alta, que vai fazer o servo movimentar para lá e para cá o tempo todo. Então, para a gente testar esse equipamento, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui preparado já um motor, observe que é um motor menorzinho, e ele está ligado aqui, ó, positivo e negativo, tá? O servo está aqui, os conectores todos, tá? Os conectores, ó, o conector está aqui, e tenho aqui o nosso ESC, esse aqui é um ESC de 12 amperes, e eu tenho aqui o fio da bateria, o positivo e negativo, e o fio de ligar no canal 3, o cabo de ligar no canal 3. No nosso caso, isso daqui é o receptor e aquele o rádio. Esse aparelhinho aqui substitui o receptor e o rádio, então eu não preciso ligar todo aquele equipamento só para fazer um teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar o negativo, o fio marrom no negativo indicado aqui no servo tester. Então eu estou ligando o motor, tá? E nesse caso aqui tanto faz qual canal. E eu vou ligar também nosso servo. Mesma coisa, canal negativo e tal, no negativo e assim por diante. E ele tem 3 canais, não sei se consegue ver aqui. Tem 3 canais para fazer a conexão nele. Eu conectei no primeiro e no terceiro, ficou o canal do meio sem conectar. Eu podia usar ele normalmente. Então, basicamente aqui, eu tenho tudo pronto, com exceção de que o ESC precisa da bateria, então eu vou conectar a bateria. Para testar só o servo, não há necessidade de pôr a bateria. Então eu vou ligar a bateria positivo com positivo. E o ESC vai emitir um bip sonoro aqui e vai emitir um sinal de luz. Emitir um sinal de luz. Eu vou segurar aqui o motor porque ele tá solto, senão ele sai pulando. E aí basta acelerar para testar. Observa que o nosso servo aqui, ó, ele está mexendo também, ó.
Opa, o parafuso quase saiu aqui. Sempre que você for testar um motor, nunca e nunca novamente coloque as hélices. Nunca teste com hélice. Porque quando você ligar, a hélice pode sair, ou o motor está sem fixação, ele vai sair voando também, porque não tem o que segurar ele, o motor vai levantar voo. Então, nesse caso aqui, era só para mostrar o funcionamento. Se eu quiser testar somente o servo, basta desconectar a bateria aqui, tirar o motor. O motor eu coloquei aqui só para a gente testar, para ver como é que funciona, isso aqui tudo conectado. Então eu vou tirar aqui. E aí a gente tem aqui, ó, o servo. Esse aparelhinho aqui, ó, ele tem a função manual, que é essa que eu estou usando agora, ó. Conforme eu mexo aqui ele responde. Tem a função neutra, que vai deixar esse bracinho do servo no meio do percurso. Ó. E tem a função automática, que vai fazer ele ir até o início do percurso e voltar no final. E o neutro vai voltar de novo para o meio. Então, esse aparelhinho aqui, esse Servo Tester, é um aparelho muito interessante também. É interessante ter ele para fazer testes. Até porque às vezes você vai só testar e dá trabalho de ligar o rádio e tal, e colocar bateria e tal. Apesar que você conseguiria sobreviver a essa tarefa trabalhosa, mas esse Servo Tester seria algo que facilita bastante a sua vida. Ele custa mais ou menos, aí, aqui no Brasil custa aí cerca de R$30 também. E você pode testar motor, luz, navegação, servo, não sei lá, leme. Se você tiver roda retrátil, você consegue testar qualquer componente relacionado a aeromodelismo com um conector JR, você pode utilizar nele normalmente. Então, galera, isso aqui seria a eletrônica básica para você praticar aeromodelismo e alguns componentes auxiliares que você também pode utilizar. Se você gostou, dá o seu joinha, comenta aí no vídeo se você tem alguma dúvida. E na descrição do vídeo você tem um link aí mostrando onde adquirir cada um desses componentes aqui. E alguns links mostrando como utilizar cada um deles num aeromodelo, num barco ou sei lá, no seu multirotor. Beleza, galera? Fui!